ano quais são as funções da Câmara de Vereadores, se ela de fato exerce essas funções e quais as funções de um vereador e de fato também essas funções são exercidas. Assim, pertinente a pergunta, porque muitas das vezes o cidadão, na sua grande maioria, confunde, né, o verdadeiro papel de um vereador, né, ou de uma vereadora, mas dentre as atribuições do vereador de propor leis, né, fiscalizar o Poder Executivo, como é investido, onde é aplicado os recursos, ou seja, a receita do município, ouvir a população, estar em contato direto, né, com a população, votar, né, a lei orçamentária, que é a lei que define onde vão ser aplicados todos os recursos da nossa cidade, todas as políticas públicas da nossa cidade. Mas eu destacaria que a principal função é a de fiscalizar, né? Muitas vezes o cidadão espera de nós uma propositura de projetos de lei, mas é limitadíssimo, né, as áreas que nós podemos legislar. Exemplo, todo projeto de lei que porventura onere o Poder Executivo, ou seja, cause despesas, foge da competência do vereador. E quase todos têm despesas, né? Se você mexer na estrutura administrativa, organizacional da Prefeitura, do Poder Executivo, também foge da competência do vereador. Exemplo, eu não posso mexer na estrutura da educação, por exemplo. Eu falo, eu quero que o professor trabalhe só 3 horas por dia. Eu não tenho essa competência. A gente pode fazer a discussão, mas nós não podemos propor um projeto de lei. Então, assim, friso mais uma vez, como destaque, a questão da fiscalização. E assim, você fez a pergunta dizendo se a Câmara tem cumprido esse papel. Não. Por quê? Nós temos aqui uma bancada de vereadores maciça que apoia o prefeito municipal. E, na maioria das vezes, a Câmara se omite naquilo que é o seu papel principal, que é de fiscalizar. Eu sei que isso causa um certo constrangimento, né, mas essa discussão nós fazemos aqui mesmo. A gente bate de frente aqui com alguns vereadores nesse sentido, ou seja, sobre a dependência. Eles não entender, eles entendem, mas eles não honram, né, aquele sentido que nós somos poderes independentes. Poder Executivo é uma coisa, Poder Legislativo é outra, né? Então, assim, há muito conflito aqui nesse sentido. Nós precisamos de uma Câmara, né, de fato mais independente, e isso não ocorre na atual legislatura. A gente queria saber também um pouquinho mais sobre o cotidiano de um vereador. Ótimo. Assim, é importante, não sei se é do conhecimento de vocês, as sessões plenárias, que é o momento em que são discutidos os projetos de lei, né, as votações, o momento em que o vereador traz as reivindicações da população para serem discutidas na Câmara. Exemplo, esse mês eu visitei o bairro Morumbi. Na minha andança ali, os moradores estão reclamando da falta de asfalto no bairro. Nós fazemos um requerimento para a Secretaria de Obras, porque o vereador não tem competência para asfaltar a rua, né? Então nós fazemos uma reivindicação. A gente sugere ao Poder Executivo, que é o poder competente, para que faça esse trabalho. E esse requerimento passa pelo plenário. E ali a gente discute. Fala, ó, os moradores do bairro Morumbi estão reivindicando o asfalto que há anos e anos é prometido e não acontece. Então a gente faz essa discussão. Essas sessões, elas acontecem nos 10 primeiros dias úteis do mês. Então nós temos 10 sessões por mês. No horário de 9 a meio-dia e meio, né? No horário regimental previsto no regimento. Se for preciso, é convocado às sessões extraordinárias. Às vezes tem que votar, por exemplo, um convênio que a Prefeitura vai assinar com o Governo do Estado, para poder receber um recurso. Às vezes não pode esperar por conta do prazo. Aí convoca-se uma sessão extraordinária, mas isso não é muito comum, né? Quase não acontece isso. Então, basicamente, as nossas sessões acontecem
nos 10 primeiros dias úteis do mês, na parte da manhã. Depois disso, no período da tarde e nos outros dias que não tem sessão ou sessões. Eu, particularmente, a minha dedicação é exclusiva à política. Eu sou advogado, mas a minha dedicação é exclusiva à política. Então, vocês podem vir aqui todos os dias do mês que eu estarei aqui, né? Inicia aqui o nosso gabinete, abre às 7 horas da manhã e o horário previsto para fechar é 18 horas, mas se preciso for a gente fica mais. E o que a gente faz nesse período que não tem sessões? A gente visita os bairros, nós visitamos as instituições, né, que fazem um trabalho em diversas áreas na nossa cidade, né? Aqui nós temos uma ação que a gente faz também, que é o Café com o Vereador, que é uma reunião que nós fazemos todos os meses com alguns segmentos da sociedade. É uma reunião segmentada, ou seja, convida um segmento, vamos supor, esse mês nós vamos falar com o pessoal da cultura. E nessas reuniões nós ouvimos as demandas dessa área, né, desse segmento, as suas reivindicações, as suas críticas, e tentamos, aquilo que é da nossa competência, nós instrumentalizamos, seja por projeto de lei ou algum ofício à prefeitura, aquilo que não é da nossa competência, nós fazemos a discussão, o debate e levamos para os órgãos competentes. Então, assim, atendimento no gabinete, tal como ocorre aqui com vocês agora, nós temos uma agenda, as pessoas ligam aqui, vêm até aqui e falam, preciso falar com o vereador por conta de um problema, né? Quero ver se o vereador pode nos ajudar a resolver, nos orientar nesse sentido, entendeu? E também as reuniões entre assessoria, né? O que nós vamos fazer, qual que é a nossa pauta, o nosso plano de ação para aquele mês. Também ocorre durante alguns meses, a gente tem as solenidades da Câmara, que é as homenagens a profissionais, a determinados setores da sociedade. A exemplo, recentemente agora nós homenageamos os médicos destaque, é o que nós chamamos das sessões solenes, né? Nós homenageamos pessoas ou pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem um trabalho na área social. Então tem toda uma série de atividades, né, aquela questão, às vezes o tempo é curto para fazer tanta coisa. Se você pegar para fazer de fato, o tempo é curto, demanda muita coisa. Então, assim, tem o estudo dos projetos, porque acabou as sessões ou durante as sessões, você tem que analisar os projetos que estão em votação, né, na Câmara. Às vezes é um assunto que não é afeto à sua área de conhecimento, você tem que buscar, né, algum especialista, alguma pessoa para poder te orientar, para você ter um voto no mínimo coerente naquilo que você está votando, entendeu? Então, assim, é bem dinâmico mesmo o trabalho. Eu não sei se eu estou sendo muito longo, vocês... Não, tá ótimo. Quantos projetos de lei tramitam na Câmara de Vereadores, em média, assim? E quantos desses projetos são propostos por você? Quais são os principais temas em debate? Assim, como eu disse, a competência do vereador para propor projetos de leis é muito limitada. A maioria dos projetos que tramitam na Câmara são de autoria do Poder Executivo, ou seja, do prefeito. Uma média aí de 40 projetos por mês, né, que tramita na Câmara. Dos vereadores, você pode considerar aí de 10% a 20%, né, desses projetos. É muito pouco mesmo. Ou seja, a preferência mesmo tem sido, e aqui uma observação, e muitas das vezes se dá mais, mais crédito aos projetos do Executivo do que dos próprios vereadores. Eu, particularmente, tenho vários projetos, né, que já foram protocolados na Câmara, que estão literalmente engavetados na assessoria técnica legislativa, que é o departamento aqui onde ficam os projetos, né? Então, assim, em várias áreas, projetos na área do meio ambiente, tal como o projeto da coleta seletiva, projeto na área da educação, tal como o que nós temos aqui do bullying, né, que é a violência escolar. Nós temos um projeto aqui nessa área.